Meus irmãos, eu cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos nesta noite orar ao Senhor, começando o nosso culto de doutrina online. Nós queremos cumprimentar a todos os irmãos que estão pelo Facebook e também que estão pelo YouTube. Nesta noite, nós vamos, em nome do Senhor Jesus, orar ao Senhor, pedir oração pelos irmãos que estão doentes. Nós também queremos pedir oração pela mãe da irmã Francisca, que está internada. Ela pediu oração e nós vamos orar por ela no nome de Jesus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus que está nos céus, nesse momento, Senhor, que estamos diante de Tua presença, mais uma vez, ó Senhor querido, para Te adorar, Senhor, para Te bendizer, ó Senhor querido, para Te adorar na beleza da Sua santidade. Queremos Te dar graça, ó Senhor querido, pelo dia que passamos hoje. Queremos Te dar graça pelos livramentos que o Senhor tem nos concedido. Muito obrigado, Senhor, pela Tua bênção sobre nossa vida. Queremos Te pedir uma bênção especial, ó Deus, para os Teus servos que estão necessitados. Ó Senhor querido, que o Senhor possa, ó Deus, abençoar aonde tiver, Senhor, um servo Teu precisando de uma cura, de uma bênção específica, como o Senhor conhece. Queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe, cure, Senhor, os enfermos. Queremos Te apresentar em especial, Senhor, ó Deus, a mãe da irmã Francisca que está ali, Senhor, no HGF, internada, Senhor. Queremos Te pedir uma bênção sobre a vida dela, ó Senhor querido, estenda as Tuas mãos, protege de todo mal, não deixa, Senhor, com que ela, ó Deus querido, venha sofrer mais, mas que ela possa ser curada, Senhor, restaurada para a honra e a glória do Teu nome, Senhor. Pai querido, abençoa os demais irmãos que também, Senhor, necessitam, ó Deus, que os Teus servos que estão também enfermos, ó Deus, aqueles que estão, Senhor, doentes desta Covid, ó Senhor querido, estenda as Tuas mãos, Senhor, para curar, ó meu Senhor querido. Sabemos que é difícil, ó Deus querido, os tempos são difíceis, mas para Ti, Senhor, não há impossível. Por isso que eu Te peço, no nome de Jesus, abençoe poderosamente. Abençoe, Senhor, este culto e a todos os que estão conosco neste culto, para a glória e a honra do Teu santo nome. Em nome de Jesus eu Te peço e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor nesta noite em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar o hino de número 525 da nossa harpa. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo
à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se as portas estão fechadas e não tens para onde ir, o meu Deus está dizendo: ainda não é o fim. Chegou a sua vez, levante a cabeça para seguir. Se o inimigo diz: está tudo acabado, você está sozinho e ninguém está do seu lado, meu filho, estou te vendo, guardando a sua vida do perigo. Alguém lhe disse que você é um perdedor, mas quem te viu verá. O Deus que você serve tem poder e vai te levantar. Levantar. Quem te viu chorando vai te ver sorrindo. Quem te viu pra baixo vai te ver pra cima. Quem te viu calado vai te ver gritando. Deus é poderoso, a vitória é minha. Quem te viu na prova vai te ver na bênção. Quem te viu perdendo vai te ver ganhando. Quem te viu caído vai te ver de pé. Sou poderoso, eu sou Jesus de Nazaré. Eu te ajudo, eu te sustento, eu te amparo, eu te renovo. Eu sou o guarda de Israel, eu sou a rocha inabalável. Sou desejado entre as nações, sou esperado das multidões. Sou teu amigo de todas as horas, e hoje eu determino pra você a sua vitória. Aleluia, Jesus.
está tudo acabado. Você está sozinho e ninguém está do seu lado. Meu filho, estou te vendo, guardando a sua vida do perigo. Alguém lhe disse que você é um perdedor, mas quem te viu verá. O Deus que você serve tem poder e vai te levantar, levantar. Quem te viu chorando vai te ver sorrindo. Quem te viu pra baixo vai te ver pra cima. Quem te viu calado vai te ver gritando. Deus é poderoso, a vitória é minha. Quem te viu na prova vai te ver na bênção. Quem te viu perdendo vai te ver ganhando. Quem te viu caído vai te ver de pé. Sou poderoso, eu sou Jesus de Nazaré. Eu te ajudo, eu te sustento, eu te amparo, eu te renovo. Eu sou o guarda de Israel, eu sou a rocha inabalável. Sou desejado entre as nações, sou esperado das multidões. Sou teu amigo de todas as horas, e hoje eu determino pra você a sua vitória. Eu sou Jesus. Glória a Deus, que bênção, que hino maravilhoso. Meus queridos irmãos, quero convidar você a abrir a palavra do Senhor nesta noite, no livro de Números, capítulo de número 14, e o versículo, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 4, que diz: naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão todos tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Glória a Jesus. Nós vamos fazer mais uma oração e depois nós estaremos convidando aqui o grupo de louvor para estar louvando ao Senhor também com um hino. Eterno Deus e Pai, obrigado, Senhor, por a leitura da Tua palavra. Que esta palavra, Senhor, gloriosa, lida nesta noite, possa trazer um efeito glorioso, Senhor, e impactador aos nossos corações nesta noite. Que o Senhor possa nos abençoar, possa nos ajudar, que o Senhor possa nos dar da sua graça eterna e santa, pois tudo nós te pedimos em nome de Jesus. Glória a Deus. Grupo de louvor, louvando ao Senhor nesta noite em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.
doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Esperança viva, tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. Do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor.
Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Glória a Deus.
Glória a Jesus. Que bênção, né? Que hino maravilhoso. Nós ouvimos através do grupo de louvor. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, o texto que nós temos lido nesta noite gloriosa, em Números, capítulo de número 14, eu vou ler novamente. Muitos irmãos não acompanharam a leitura. A partir do versículo 1 diz: naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, nessa noite eu quero pregar uma mensagem que Deus me despertou, falando sobre o medo, falando sobre vivendo sem o medo. É quase que impossível, mas nós podemos vencê-lo. O medo, meus queridos irmãos, ele é um sentimento que cada um de nós tem experimentado. O medo. O medo é um sentimento. O medo significa perturbação, angústia diante de um fato, um risco, uma ameaça. O medo é um sentimento que causa receio, apreensão, sensação desagradável. É isso que causa o medo. Se fizermos uma busca, seja lá no dicionário, seja lá no Google, na internet, nós vamos ver que o medo, essa palavra medo, ela vem de muitas fobias. Vem o pavor, depois vem as fobias, que todos os seres humanos enfrentam. De fato, há uma pesquisa, na verdade, no Google, com a palavra medo, que vai listar cerca de 496 fobias. Tem pessoas que têm medo de muita coisa. Por exemplo, a glutofobia. Tem pessoas que têm medo de tomar banho. A clorofobia, medo do escuro. Nós temos outros aqui, escopitofobia, medo de estar sendo olhado, ou mesmo a teofobia, medo de Deus ou de religião. Enfim, meus queridos irmãos, existem muitas fobias que provocam o medo, provoca pavor, pessoas que têm medo de estar só, pessoas que têm medo de estar dentro do elevador, outros têm medo de altura, outros têm medo de profundidade, outros têm medo de estarem na água. Enfim, são muitos os medos. Então, o medo, ele é algo que todo homem tem experimentado. Todos nós temos experimentado o medo. É bom lembrar que o medo, ele pode ser bom e pode ser ruim. O medo, ele tem essas
esses lados, o lado bom e o lado ruim. Ele pode ser bom e ele pode ser ruim. O lado bom do medo é que ele faz com que nós fiquemos alerta, esperto, que a gente não caia no mesmo erro, que a gente tenha mais cautela, que a gente tenha mais cuidado. O lado bom do medo é esse, que a gente não avança sem ter uma segurança. Esse é o lado bom. O lado ruim do medo é que essa parte ruim pode nos paralisar, ele pode nos consumir, pode consumir a nossa vida. E é exatamente nessa parte do lado ruim do medo que faz nos paralisar, que faz nos consumir. É nessa parte que nós vamos observar o texto que está baseado em Números, capítulo de número 14. É o medo do lado ruim. E nós precisamos aprender a conviver com este medo. O texto de Números, capítulo de número 14, o texto que nós acabamos de ler, fala que Moisés conduziu o povo de Israel desde o Egito, quando o povo estava escravizado no Egito, e aprove a Deus com braço forte tirar o povo de lá, andar pelo deserto e chegar à terra prometida. Deus havia prometido a eles que daria a terra de Canaã por herança. Era certa a promessa de Deus. Quando nós lemos em Números, capítulo de número 13, ainda antecedendo o capítulo de número 14, Moisés, ao chegar próximo a essa terra, Moisés, ele escolhe 12 homens, 12 espias, e manda para espiar essa terra, para olhar essa terra. Eles não puderam entrar ainda, estavam aguardando eles a entrar, mas eles queriam uma notícia. Então, o relatório desses 12 homens seriam de suma importância. Então eles voltaram e deram o seu relatório a Moisés. E não somente a Moisés, mas a todo o povo. Eles falaram da beleza da terra, como está em Números capítulo 13, versículo do 26 ao 33. Eles falaram da beleza da terra. Era uma terra fértil, era uma terra que manava leite e mel, era uma terra muito produtiva. Contanto que com esta notícia alegraria o coração de qualquer pessoa. Mas depois que eles falaram da beleza da terra, eles concluíram, alguns, claro, com exceção de 2, Josué e Caleb, eles concluíram o relatório que era impossível eles adquirir, tomar aquela terra como herança, porque lá tinha gigantes. Lá tinha uns gigantes, lá tinha um povo inimigo de Deus, que era impossível do povo de Israel, sem arma bélica, sem experiência em batalha, estarem adquirindo a terra. Mas no mesmo capítulo 13, Josué e Caleb foram os únicos dos 12 que não deixou o medo
oprimiu o povo. Foi os únicos. O que é de interessante nesse capítulo 14 que nós lemos é que a gente não encontra, pelo menos nos 4 primeiros versículos que nós lemos, nós não encontramos a palavra medo, pavor ou fobia nesses versos. Mas nós vemos claramente essa expressão. Sabemos que realmente o povo ficaram com medo pela indignação do povo nos primeiros versículos, mas o que me chama a atenção é no versículo de número 9, que dá essa resposta, que o povo realmente, diante das notícias do relatório negativo dos espias, eles tiveram medo. No versículo de número 9 diz: somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenha medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi para o Senhor estar conosco. Não tenham medo deles. Essa foi uma expressão que foi dita mais na frente dos versículos que nós lemos hoje. Mas eles tiveram pavor. Diante das notícias, eles tiveram medo. Porque o medo, ele nos persegue sempre. Estamos sempre com medo de alguma coisa. Eles tiveram medo porque tiveram notícias ruins. Eles tiveram pavor porque tiveram notícias que não foram notícias agradáveis. E hoje, meus irmãos, é quase que repetindo a mensagem de domingo, mas hoje nós encontramos muitas pessoas com medo de tudo, porque convive com este pavor, porque recebem relatórios constantemente, recebem notícias constantemente pelas redes sociais, pelas TV, o boca a boca. As notícias não são as melhores. As notícias têm sido devastadoras, fora as fake news que as pessoas se ocupam em colocar nas redes sociais, amedrontando o povo, deixando o povo com medo, deixando o povo com pavor, deixando o povo alvoroçado com essas notícias. Então hoje nós somos bombardeados todos os dias com essas más notícias. Por isso que causa medo. Quais são as notícias? Morreu tanto, não escapa. Próxima semana é o pico da pandemia. Só nas últimas 24 horas morreu 119. No Brasil morreu quase 3.000 pessoas. Estão desenterrando pessoas que estão lá há muito tempo, tirando a ossada para desocupar o túmulo, para colocar as pessoas, porque não tem mais onde colocar. Os hospitais já colapsaram, não tem mais leito, não tem mais UTIs, não tem respirador, se preocupam com oxigênio. São as notícias. E isso tem causado um medo, um pavor nas pessoas. Tem causado um tremendo de um pavor
tem pessoas que estão tão alvoroçadas, estão tão perturbadas, porque o medo é uma perturbação, estão tão assim. Eu conheço um cliente meu, que ao chegar no salão, ele estava tão apavorado, queria ser atendido sozinho, sem ninguém por perto, somente eu e ele estava tão apavorado que ele pediu para desligar a televisão. Desliga a televisão porque eu não aguento mais. Então as pessoas estão desse jeito, estão apavoradas. Mas nessa noite eu quero falar sobre 4 perigos que o medo traz. Já que nós estamos convivendo com esse medo, nós precisamos compreender que o medo, ele traz alguns perigos, e dentre eles quero falar sobre 4. Primeiro, o medo nos faz olhar para trás ao invés de avançar. Está no versículo 2 ao versículo de número 4, quando diz: todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito. Olhando para trás, quem dera tivéssemos morrido no Egito, quem não neste deserto. Porque o Senhor está nos trazendo para esta terra só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. O Egito de onde eles sofreram, o Egito de onde eles passaram 400 anos de escravidão, e que foi de lá onde Deus tirou o povo com mão forte. Mas o medo, ele traz essa característica negativa, perigosa, faz com que a gente olhe para trás ao invés de avançar. O povo estava tão assustado que queria voltar para o Egito. Eles queriam voltar ao cativeiro, em vez de avançar e tomar posse da terra prometida. Olha que interessante. O que é que o medo faz? Eles já eram acostumados a sofrer no cativeiro do Egito. Dali para frente tudo era mais novo. Na terra prometida, eles ouviram no relatório que lá tinha gigantes, filho de Anáquis. Então eles se assustaram, se perturbaram com a notícia desses gigantes. E a proposta era voltar para o Egito. Vamos escolher um chefe, um capitão, um cabeça, para nos conduzir de volta para o Egito. Então o medo, ele tem essa capacidade de nos impedir de avançar e fazer com que a gente olhe para trás. O medo, ele não era algo novo para os israelitas. Eles haviam experimentado isso no cativeiro do Egito durante 400 anos. Como também diante do Mar Vermelho, como está em Êxodo capítulo 14, versículo do 5 até o 14. Todos nós conhecemos a história, quando Deus ele enviou a última praga para o Egito, e Faraó resolveu liberar o povo. Só que quando o povo estava quase chegando diante do Mar Vermelho, Faraó se arrependeu, mudou de ideia. Resolveu pegar seus carros, seus cavalos, seus soldados e ir de novo para capturar o povo de Israel novamente, para trazer como cativo para o Egito. Então o povo ele olhou para o mar, olhou para trás e viram Faraó vindo com o exército. Então eles se apavoraram. Então eles já tinham
eles já tinham uma experiência com o medo. Com o medo, diante das situações que lhe eram colocadas na frente. E no capítulo de número 14 de Números, o povo estava à borda da terra prometida. Era só dar mais um passo para entrar na terra, mas eles ficaram com medo. Estava quase pegando na bênção, entrando na bênção, quase sendo abençoado, numa promessa que Deus havia feito, mas eles tiveram medo, ficaram com medo. Se eu e você permitir que o medo nos controle, ele vai nos levar a recuar, em vez de avançar. Se o medo nos controlar, ele vai impedir de você dar um passo à frente. Isso é em todas as áreas da sua vida. Isso é em toda a sua existência. Nos seus projetos futuros. Tudo isso, quando a gente deixa-se levar pelo medo, o que acontece? Ele nos paralisa. E a tendência é recuar, a tendência é voltar, a tendência é ir voltar para a estaca zero, quando nós estamos quase lá. Em vez de olhar para frente, as pessoas estão olhando para trás, assim como o povo fizeram, o povo de Israel, no capítulo 14 de Números. Aqui as pessoas estavam face a face com o futuro que eles sonharam, mas chegou o medo por conta de uma notícia ruim e eles quiseram recuar. Às vezes permitimos que algo que acontece de ruim no nosso passado, que nos trouxe medo, que nos trouxe pavor, nos impede de avançar. Seja isso em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, pode ser nos nossos relacionamentos, nos nossos relacionamentos genuínos, namoro, noivado, casamento. Às vezes nós tivemos uma experiência ruim no passado, e o medo controlou de uma certa forma essa pessoa, que ela não tem coragem de entrar em um novo relacionamento, porque tem medo do que passou para trás, do que ficou atrás, da experiência que teve. É bem verdade que o medo nos paralisa, mas também, se deixarmos controlar pelo medo, ele vai nos impedir de dar um passo para frente, de avançar para novos relacionamentos, seja ele namoro, noivado, seja ele no casamento, seja ele nas amizades. Pode ser também, por exemplo, uma experiência em um emprego que não deu certo. Às vezes a gente fica com tanto medo de assumir um novo cargo, uma nova função, em detrimento daquele que passou, em detrimento daquele que ficou lá atrás. A gente olha para trás com o medo e a gente não aposta naquele que está vindo. O que acontece? Porque o medo paralisa, o medo, ele não deixa nós avançar, porque a gente olha muito para trás. Pode ser também em um negócio que você tentou fazer e não deu certo. Tem até um ditado que diz que gato escaldado tem medo de água. E às vezes a gente precisa confiar em Deus e esquecer dessas coisas que ficaram para trás. A verdade, meus irmãos, é que nós
esquecemos de avançar e ficamos só na experiência ruim do passado, causando medo de avançar. Paulo, ele dá um conselho para esses que têm medo de avançar naquilo que é novo. Em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, que diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É isso que nós precisamos fazer. Seguir o conselho de Paulo. Não deixar de avançar por conta das experiências ruins do passado. O medo, ele está no meio, entre o nosso futuro e o nosso passado. E se deixarmos controlar por esse medo, nós temos a tendência de olhar mais para trás, no que não deu certo, no que foi ruim, nas experiências que não prestou, e temos medo de avançar em todas as áreas da nossa vida. Os israelitas estavam olhando para a bênção de Deus, que era a terra prometida, mas não avançaram por causa do medo. E é porque eles nem viram os gigantes, eles só ouviram falar, eles só tiveram a notícia. Imagine se o povo tivesse visto como os espias viram. E em segundo lugar, o medo nos faz viver com limitadas bênçãos em vez de fé. Em resumo, o medo, ele nos limita. O povo havia esquecido de tudo o que Deus havia feito por eles. Vocês, como eu, todos nós sabemos do que Deus fez quando Deus tirou o povo do Egito com mão forte para colocar na terra prometida. Deus, ele fez muita coisa. Mandou as pragas para o Egito, para Faraó liberar o povo, abriu o mar vermelho para o povo passar. No deserto, Deus, ele cuidava do povo, transformava a água amarga em água doce, mandava alimento, fazia sair água da rocha, tinha uma coluna de nuvem de dia para o povo se proteger do sol e ser guiado por essa nuvem. Era a presença de Deus. E à noite, essa coluna de nuvem era uma coluna de fogo para clarear o deserto aonde eles estavam. Mas diante de tudo isso, o que eles tinham visto no deserto, o que eles viram diante de todo mundo, o que Deus havia feito, agora eles estavam com medo. Eles estavam diante de uma notícia que lá na terra tinha gigantes, então estavam com medo. O povo estava tão oprimido pelo medo que eles só pensavam nele mesmo. Quando eles disseram assim: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto. Porque o Senhor está nos trazendo para esta terra só para nos deixar cair a espada? Aí eles pensaram neles mesmos também: nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Quando a gente está com medo, a gente só pensa em nós mesmos.
somos limitados na nossa fé, naquilo que Deus pode fazer. Nós até pregamos, quando nós estamos bem, até pregamos que nada para Deus é impossível. Até mandamos mensagem para pessoas que estão pedindo oração. Às vezes a gente diz assim: mulher, confia em Deus, para Deus nada é impossível. Mas quando o problema é conosco, que somos tomados pelo medo, parece limitar nossa fé, parece limitar a bênção de Deus em nossa vida. Deixamos de confiar, porque confiar em Deus é entregar e não se preocupar. E às vezes a gente diz que entrega a Deus, mas fica com aquela perturbação, como se Deus não tivesse a capacidade de resolver. Porque o medo, ele causa isso. Ele limita as bênçãos em vez de fé. O medo, ele faz isso. Faz com que a gente se esqueça de Deus, do poder de Deus. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Nós nos concentramos só nos nossos problemas, ao invés de se concentrar no poder de Deus. Então, meu irmão, o que é que você está com medo? Será que Deus não pode resolver o teu problema? Será que Deus perdeu a capacidade ou está longe? Achamos que Deus não está nem aí para nós. Diferente do que o salmista diz no Salmo 121, versículo do 1 e 2, que diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós temos a maior ajuda à nossa disposição. Deus, ele não nos abandona. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, para que ter medo? É bem verdade que o medo do lado bom faz com que a gente fique esperto. Mas o medo do lado ruim traz um pavor e uma perturbação. E nessa que estamos pregando, nesse ponto, limita a sua fé em Deus. Achamos que Deus não vai resolver. Em terceiro lugar, o medo nos faz viver com divisão no amor e amizade. Em Número capítulo 14, agora no versículo 5 e até o versículo de número 9. Então Moisés e Arão prostaram-se rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que havia observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e a dar a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenha medo deles. Mas o medo, ele causou essa divisão. Como? Nós vamos ver aqui nesse texto, nessa parte que nós lemos, as consequências do medo. Ele trouxe a divisão. No versículo 10 que diz: mas a comunidade toda falou em apedrejá-lo. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Essa divisão, quando
os israelitas, os espias, eram 12 espias, os 10 espias disseram diante do povo que não tinha condições de tomar a terra por conta dos gigantes, Josué e Caleb, nos versículos que nós lemos, disse que se o Senhor se agradasse de nós, Ele nos daria a terra. E causou um alvoroço, uma divisão, porque o povo resolveram apedrejar Josué e Caleb. Não, nós vamos matar esses dois aí que estão com conversa fiada, dizendo que a gente tem condição de enfrentar os gigantes. Causou uma divisão. Somente eles acreditaram que Deus poderia colocar eles na terra, porque era a promessa de Deus dar a essa terra. O que causou toda essa divisão? O medo. O medo foi tão grande do povo que o povo não aceitaram as palavras de Josué e Caleb. Foi preciso, no versículo 10, a glória de Deus se manifestar, para que o povo visse que Deus estava ali. O medo, além de trazer a divisão, o medo também traz a desconfiança. Quando nós estamos com medo, o que acontece? A tendência é ter desconfiança. Nós temos desconfiança das opiniões dos outros. Foi o que aconteceu aqui com o povo. Eles estavam tão pavorosos, com medo da notícia que dentro da terra tinha gigantes, que eles não aceitaram, desconfiaram da palavra que Josué e Caleb disse. Trouxe também o medo também, ele traz além da divisão, a desconfiança, traz também a desunião. O medo divide as pessoas. Então, quando nós falamos dessa questão da divisão, que causa a divisão, a desunião, a desconfiança, causa também a deslealdade. O medo, ele faz com que as pessoas percam o respeito. O medo faz com que as pessoas percam a consideração uns pelos outros. Tudo isso são características negativas do medo, são os perigos que rondam através do medo. Então essas divisões, ela causa, o medo, ela causa essas divisões em todas as áreas da nossa vida, nos relacionamentos, nas amizades. O medo causa divisão, por exemplo, no casamento, no ambiente de trabalho. A mensagem nessa noite é para que você troque o medo pela coragem. Era isso que Josué e Caleb estavam falando. Que era preciso que eles tivessem coragem, não tivessem medo, tivessem coragem, porque se o Senhor se agradar de você, Ele vai te dar aquilo que você está pedindo. Você vai conseguir avançar e conquistar, mesmo que tenha gigantes, mesmo que tenha muitos obstáculos pela frente, mas você vai conquistar. Se o Senhor se agradar de você, você vai conseguir. Então troque esse medo pela coragem. É bem verdade que o medo do lado bom, nos dias que estamos vivendo hoje, é preciso que a gente realmente se proteja. A gente, nessa Covid, nessa pandemia, a gente use as recomendações sanitárias. A máscara, usar uma máscara não é sinônimo de medo ruim, é um medo bom, para não se tornar ruim, para que a gente não seja internados, entubados, e quem sabe Deus se escapa ou não. Mas é hora de nós trocarmos o medo pela coragem. E em último lugar, o medo nos faz esquecer o plano de Deus para nós. Qual era o plano de Deus para o povo? No versículo de número 3 diz: por que o Senhor está nos trazendo para esta terra?
só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra? Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. O plano de Deus em levar o povo lá do Egito para a terra prometida é para que o povo vivesse de acordo com a vontade de Deus em uma terra que ele havia prometido, que eles crescessem, que eles multiplicassem, que eles conquistassem. A vontade de Deus para você é gloriosa. Deus, ele tem a sua vontade para a sua vida. Eu não sei aonde Deus quer te colocar, qual patamar, mas até chegar a esse patamar, até chegar a este lugar, a esta terra prometida que ele quer te dar, a gente vai ter que enfrentar muita coisa pela frente. E essas coisas pela frente vai nos trazer medo, pavor, mas nós precisamos enfrentar com coragem, porque se é plano de Deus, vai se cumprir. Se é plano de Deus, ele vai te colocar lá, creia nisso. Mas ao contrário do que aconteceu, o medo cegou o povo, porque o medo ele cega. Olha a pergunta do povo, versículo 3. Por que o Senhor está nos trazendo para esta terra? Por quê? Não era melhor ter ficado lá? Quer dizer, diante de tanta coisa que Deus fez, o medo cegou. Eles não conseguiam enxergar a vitória que Deus poderia dar a eles para vencer os gigantes, porque o medo cega as pessoas. A gente precisa abrir os olhos e ver o que Deus está fazendo, até mesmo nessa pandemia. A gente não pode ver somente o lado ruim, tem um lado bom. Qual é o lado bom, pastor? É porque Deus conseguiu fazer com que as pessoas temessem mais a Deus, fez com que as pessoas buscassem mais a Deus, fez com que as pessoas ficassem mais com as suas famílias, que só vivia no meio do mundo, correndo para cima e para baixo. Aí veio um lockdown para você ficar dentro de casa com as suas famílias, com a sua esposa, para ter o diálogo, para ter a conversa com as crianças. Talvez na prática isso não funcione em muitos lares, mas é uma oportunidade que Deus está lhe dando, de você saber lidar com os medos, com os gigantes, tanto os gigantes que se levantam contra o povo de Deus, contra nós. Então, abra os seus olhos e veja, peça para Deus abrir os seus olhos, para você começar a enxergar o plano de Deus na sua vida e na vida da sua família. O medo também amarra as pessoas. As pessoas se achavam incapazes de adentrar na terra. Eles ficaram ali amarrados. Às vezes a gente diz para as pessoas, né? Deixa de ser amarrado, homem. Desenrola. E às vezes a gente fica assim, enrolado, amarrado, porque o medo causa isso. Além da cegueira, ele amarra, o medo também paralisa, o medo deixa a gente sem ação. Mas é hora de nós termos essa ação de Deus em nossa vida, descobrir o plano de Deus para as nossas vidas, coisa que o povo não sabia, com a exceção de Josué e Caleb. Eles sabiam do plano de Deus. Ele disse: olha, se Deus nos trouxe até aqui, se Deus se agradar de nós, Ele vai nos dar essa terra. Eles tinham uma visão de Deus, eles sabiam o que era o plano de Deus para a vida deles.
nós também precisamos saber o plano de Deus em nossa vida. Meus irmãos, na conclusão, vivemos em meio a essa pandemia que está tão agressiva, levando muita gente. Mas eu quero dizer para você, viva sem medo. Viva sem medo, porque você não mora aqui nesta terra, você é cidadão do céu. Logo, logo Jesus volta e nós deixaremos toda essa tribulação aqui e iremos morar com o Senhor. Então, quem anda com Jesus no barco, quem anda com Jesus no dia a dia, ele não tem medo ruim, ele se agarra com Jesus, ele ora, ele busca, ele sabe o plano de Deus para a sua vida e ele vive, mesmo enfrentando o medo, mas tendo a coragem de dizer um para o outro: eu vou chegar, eu vou conquistar, eu vou ser abençoado. Então, que nessa noite essa mensagem possa ser muito útil na sua vida diária. Sempre que você sentir medo de alguma coisa, fobia de alguma coisa, pavor de alguma coisa, se lembre dessa mensagem, releia o capítulo 14 de Número e faça como Josué e Caleb. Deus se agrada de mim, Deus se agrada de nós e Ele vai nos dar a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus abençoe e que nós possamos a cada dia mais aprender a conviver com o medo. Não deixe o medo lhe paralisar, mas que esse medo possa ser um motivo, uma motivação para você ter coragem de ter estratégias de Deus para vencer todo esse medo, para a glória do nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração por você nesta noite. Eu quero orar por você que está com medo. Quero orar por você que está com esse pavor. E eu vou orar por você. E sei que Deus, Ele vai fazer coisas grandes na sua vida. Em nome de Jesus. Nós vamos orar para a glória do Senhor nosso Deus. Amém? Glória a Jesus. Senhor Deus e Pai, Deus que está nos céus, queremos te pedir, Senhor, uma bênção especial para esse irmão, para essa irmã que está enfrentando, Senhor, tempos difíceis e foi acometidos de medo. O medo, Senhor, tem paralisado, o medo tem perturbado a esse irmão, a essa irmã, a esta pessoa que está nos assistindo nesta noite. Mas eu te peço, Senhor, para que o Senhor coloque neles, no seu coração, coragem, confiança, para que eles possam ter a certeza, Senhor, que os teus planos na vida dessas pessoas não serão frustrados, mas que o Senhor possa dar coragem para lutar e vencer contra esses gigantes que se levantam contra nós, principalmente esse gigante da Covid, principalmente esse gigante da pandemia que está perturbando muitas pessoas, que está nos causando medo, que está nos causando pavor. Dá, Senhor, ao teu povo coragem e a confiança, ó Senhor, mas com responsabilidade para lutar e vencer, seja cumprindo os protocolos, seja, Senhor, fazendo de tudo para não serem contaminados, para não sermos contaminados, mas, Senhor, é um vírus, ó Deus, que é invisível, está aí como gigante no mundo todo, não sabemos em qual esquina está, em qual calçada está, sabemos que ele existe, é um gigante, mas queremos te pedir, Senhor, a tua proteção sobre as nossas vidas, e que possamos entrar na terra prometida, no arrebatamento da igreja, não por morte por esse Covid, mas subir, Senhor, no arrebatamento que está muito próximo.
Pai, abençoa teu servo, Senhor, que está aqui diante do altar. Que o Senhor ajude ele. Tire dele, Senhor, todo o pavor, toda a perturbação. Tire dele, Senhor, todo o medo. E encha ele de coragem. Coragem com responsabilidade. Pai, em nome de Jesus, abençoa todos que estão conosco neste culto online, para a glória de Deus. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E todos dizem amém. Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus. Amém. Música